A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. A palavra de Deus que tem direcionamento, que tem ensinamentos para mim e para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando Provérbio 25. Hoje vamos iniciar do 1 ao 12 e terminar no versículo 19. O tema é: a palavra dita a seu tempo faz todo sentido. Às vezes falamos demais, falamos sonhos, falamos o que pensamos. Está errado. Tudo no seu tempo. Aprenda a ouvir, aprenda a se calar e aprenda a aprender com essa palavra, com a Bíblia, né? João 10,10 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta dos nossos maus hábitos. É a verdade que nos liberta de coisas que não vai nos levar a lugar nenhum. Então, a palavra dita a seu tempo faz toda a diferença. Isso é em casa, é em qualquer lugar. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhido e copiado por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. Aqui diz que estavam homens que copiavam. Quando se copia, aprende. Quando se escreve, mentaliza. Não esqueça disso. Respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós. Respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. A gente aqui está dizendo assim: respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós. Verdade. Deus esconde muito de nós. Porque Ele sabe que muita coisa a gente não tem condições de saber naquele momento. A gente é humano. O ser humano, ele é limitado, ele é pó. Ele veio da cinza. E muitas vezes você e eu quer saber tanta coisa e não é o tempo, porque não está preparado. Às vezes o Senhor esconde que através daquela bênção, antes dela vai vir muitas dificuldades. E se a gente souber antes, não quer mais a vitória. Mas as dificuldades é para aprender, é para amadurecer. Então Deus tem suas formas de escolher. Porque Ele conhece a mim e a você. Ele quer o nosso bem. Respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. As autoridades explicam, nada melhor do que um professor. É uma autoridade na sala de aula. Explica aquela matéria para você estudar, fazer prova e aprender para o seu próprio bem, para o seu futuro com sucesso. Respeitamos as autoridades que estão acima de nós, na casa de Deus. É o nosso mentor espiritual direcionado por Deus. Para orientar, para abençoar, para aconselhar. Temos que respeitar. Respeitamos os pais, que é o nosso pai abençoado, que eu não tenho mais. Mas você que tem respeito, escute. Já viveu muitas etapas da vida e está ali para te orientar. Respeitamos as autoridades políticas. Elas estão ali, alguém votou, eu votei, você ganhou. Glória a Deus. Então, se está fazendo coisas que te desagradam, vá orar por elas. Mas respeite, porque toda autoridade ou é permitida ou é constituída por Deus. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos deles já estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. A gente jamais sabe o que Deus está pensando, né? E quando ele diz assim: os meus pensamentos são maiores que os teus. Então, a gente só tem a glorificar. A gente só tem a agradecer, porque Deus pensa. Lembra quando Jó criticou? Quando Deus começou a fazer perguntas a Jó, Jó se calou e entendeu que era um tolo. Porque os pensamentos de Deus são muito altos. Você pode estar num grande deserto, é para o teu bem. Você pode estar numa enfermidade que nunca você esperou por ela. Chegou. Quem é que é isso? Ninguém. É hora de orar, é hora de se acalmar, é hora de escutar os médicos, botar em prática o que eles mandam e adorar a Deus. Não é nem perguntar por quê, Senhor, me ajuda a superar isso. Porque os pensamentos de Deus são altíssimos. Ele sabe tudo que vai acontecer comigo e com você amanhã, Ele só quer o nosso bem. Purifica a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Esse terceiro que eu li diz assim: você nunca sabe o que o rei está pensando.
Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu e as profundezas da terra. Purifica a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Quando o artista purifica a prata, ele pode fazer uma obra de arte. Mesmo assim, os pensamentos do Senhor. Os pensamentos dele são altos e ele purifica a mim e a você, como ele quer. Para depois fazer uma obra de arte é valiosíssima. E quando ele nos purifica, permitindo a dor, é porque vamos ficar bem melhor. Lá na frente a gente vai entender toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Tinha um ensinamento, tinha uma bênção nos esperando. Então não cabe a nós se desesperar. Isso é tolice, é falta de inteligência. Não cabe a nós estar perguntando tanto. Cabe a nós a orar. Senhor, me ajuda a superar. Me ajuda a vencer essa etapa. Porque Deus está lhe purificando como o artista purifica a prata. Para fazer uma arte lá na frente extraordinária na minha e na tua vida. Afasta do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governador é a justiça. Aqui diz, afaste do rei os maus conselheiros. O rei dos reis, que é o Senhor, ele não quer eu e você dando os maus conselhos. Porque os maus conselhos, veja, viu? Porque o que torna forte o governo é a justiça. O Senhor, ele é conselheiro, mas o Senhor é justo. Ele quer que eu e você ande com justiça. Ele quer que eu e você aconselhe para o bem, porque ele vê todas as coisas. E se a gente se direcionar pelo caminho errado, dos conselhos errados, amanhã vai ter cobrança. E amanhã também o que a gente planta, a gente colhe. E se a gente der maus conselhos, amanhã pode servir para a gente mesmo, para os nossos familiares. Então não se ache esperto dando maus conselhos a ninguém. Porque quem vai cair na cova é eu e você, se agir assim. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. Tem gente que não pode estar perto de autoridade, já começa a falar difícil. Às vezes nem sabe o que está falando. Eu já vi pessoas dizer palavras difíceis que nem ela sabe o que estava falando. Porque o que ela dizia não tinha sentido nenhum com aquilo que ela estava falando de bonito. Então não fale bonito, seja você. Porque a autoridade vai saber quem você é e como você está se pronunciando com aquela palavra. Às vezes você acha que é um copo, aquela palavra, e é outra totalmente diferente. Então, tudo que você está falando não tem sentido de acordo com o que você está comentando. Então, vamos ser sábios, vamos ser simples, vamos entender nossos limites. E diante das autoridades a gente fala pouco, mas fala do nosso jeito, com integridade, com calma, com prudência. Sem querer, como dizia minha mãe, dar o passo maior que a perna, porque a queda é grande. É melhor que depois lhe dê um lugar de honra do que você ser humilhada na presença das autoridades. Quer dizer, você fala difícil, você começa a se exaltar para ter um bom carro, para ter algum proveito com aquilo. Olha o que diz. É melhor depois que ele dê um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Quer dizer, se você for você mesmo, ele te dá um lugar de honra. E se você se exaltar muito, mentir muito, aqui diz, você será humilhada na presença das autoridades. Olha que falta de sabedoria chegar a um ponto desse. Geralmente a pessoa é exibida, mostrada, ela fala errado, fala coisas que nem sabe o sentido e depois são humilhada. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outro testemunho prover que você está errada e o que você vai fazer. Aqui diz, não tenha pressa de ir ao tribunal falar de alguém, falar alguma coisa. Porque amanhã alguém pode dizer que você estava errado. Olha a vergonha. Tem coisa pior do que a mentira. Aí você no tribunal, na frente de um pastor, fala de A, de B. E depois vem alguém e conta a verdade. E não foi assim. Você será humilhada e desacreditado ou desacreditado. Cuidado com suas atitudes. Olha o tema, a palavra dita a seu tempo faz todo sentido. Mas a palavra maldita não é bom. A própria pessoa fica desvalorizada. Defenda a sua causa contra o seu vizinho,
mas não revele nada que alguém lhe tinha contado a respeito do assunto. Quer dizer, eu estou precisando me defender diante de alguém, eu vou me defender, eu vou conversar. Agora, veja, viu? Do contrário, defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém tenha contado a respeito do assunto. Aí eu me defendo, mas ao mesmo tempo eu já vou falar mal de quem me contou alguma coisa. Aquela pessoa está vendo que eu não mereço confiança. Tem pessoas que vai para a casa dos pastores só para falar mal dos irmãos. Você está plantando a sua decadência. Diante de Deus e diante deles foi inteligente. Porque sabe que você não merece confiança. Porque do jeito que você falou do outro, vai falar dele, da família. Então, cuidado com o que você fala. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredo e você nunca mais se livrará desta vergonha. Que eu falei. Fala demais, fala das pessoas. Geralmente o mentiroso, ele sempre aumenta. E as pessoas vão ficar sabendo que você não merece confiança. Um dia você vai passar vergonha por conta disso. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Um desenho de ouro feito em cima da prata é uma coisa linda. É uma obra de arte. Né? Aí diz que aqui é a palavra certa na hora certa. É o tema. A palavra certa a seu tempo faz todo sentido. Deixe para falar na hora certa. Lembra de Abigail? Chegou em casa, o marido estava embriagado, Nabal, e ela só falou no outro dia. Mesmo assim, o coração dele se endureceu. Imagina se ela tivesse falado antes. Ele não teria permitido, teria morrido todo mundo. Ou então, na hora que ela chegou dos presentes, ele bicado, alcoólatra, e poderia cair até sobre ela. Então, toda palavra, seja o que for que você tem que resolver, vai orar. Tudo é na hora certa. O 12 diz, quando alguém está querendo aprender o conselho de uma pessoa experiente, vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Quer dizer, aprenda com as pessoas experientes, com os pais, com as pessoas que você, além de seus pais, você sabe que merece confiança, que não vive de mentira, que tem uma conduta excelente. Aprenda com elas. Mesmo que você quisesse tentar aquilo naquele momento, ela diga, não faça agora. Porque ela já passou por época que você ainda vai passar. E ela quer o teu bem. Veja que quando a gente aprende, é mais valioso do que ouros de joias puras. Joia é valorosa. Seu valor é caríssimo. Então, coisa boa é aprender, é escutar conselho com as pessoas certas. Para terminar o 19. No momento de dificuldade, depende de uma pessoa que não merece confiança. É como mastigar um dente estragado, andando com um pé aleijado. Uma coisa séria. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança. É como estar com o dente estragado e com o pé aleijado. É dores, é fadiga. Cuidado com as pessoas que você quer falar, quer contar, que não merece confiança. Porque amanhã, falar aqui do dente, né, e do pé aleijado vai trazer dores, tristeza para a sua vida. Muitas vezes a gente luta, mas a gente tem isso dentro de casa ou no meio da família, que a gente não pode falar nada, porque vai causar dores para nossas vidas. Então lembre-se do tema, a palavra dita a seu tempo faz todo sentido. Cuidado com falar demais. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.